beberdes em memória de mim. 26. Eu vou ficar por aqui apenas desses versículos. Eu gostaria que você voltasse mais uma vez, por favor, no versículo de número 23. Todos juntos, vamos ver o versículo 23, vamos lá? Porque repita só a frase que diga: na noite que foi traído. Vamos lá? Tomou o pão. Podem sentar em nome de Jesus. Por alguns minutos eu gostaria da sua atenção, para que você pudesse compreender a mensagem esta noite. Sabemos que um culto é feito de vários elementos. Tem um momento do louvor, tem a oração, tem um momento dos vocais e temos também um momento da palavra. E este momento nós precisamos, como todos os demais, estarmos atentos para compreendermos o que Deus quer falar conosco. A minha pergunta é: quem ainda quer ouvir Deus falar aqui esta noite? A Santa Ceia, que hoje será distribuída mais uma vez, em outro momento não se chamava Santa Ceia, chamava-se Páscoa. A Páscoa era a festa mais celebrada pelos judeus. E por que a Páscoa era a festa mais celebrada, mais importante do calendário judeu? Porque a Páscoa simbolizava, lembrava, trazia à memória do povo um momento único, um momento em que Deus, com mão forte, foi até o Egito através do seu servo Moisés e libertou aquele povo de uma escravidão de mais de 430 anos, tirou-os debaixo dos pés de Faraó, levou para uma terra que manava leite e mel, e ao invés de continuarem sendo escravos, passaram a ser livre e dono de terra e próspero. Portanto, quando eles celebravam a Páscoa, eles estavam lembrando que um dia eles eram escravos, comiam ervas amargas, pão que não tinha fermento, mas agora eles estavam celebrando a vitória. Quando nós estamos diante da Santa Ceia, também devemos ter esse sentimento em nossa alma, de saber que um dia nós éramos escravos, presos no pecado, presos às algemas de Satanás, mas um dia Jesus não enviou Moisés, o Pai não enviou um anjo, Ele não enviou Abraão, Ele enviou o próprio Filho chamado Jesus. Ele veio ao nosso encontro, Ele nos libertou, e hoje eu estou livre para adorar o nome de Jesus. Você está livre esta noite? Me mostre que você está livre também. Essa Páscoa que era celebrada, Jesus agora está realizando esta Páscoa. Mateus, os evangelhos, vai narrar com mais detalhe o que tinha, aonde foi preparada, a mesa que encontraram, a casa que pediram, o auditório que foi alugado, os detalhes da última Páscoa. Porém, Paulo não vai se prender a esses detalhes, ele vai se prender a outros detalhes que às vezes nós lemos e passamos desapercebido. E dentre esses detalhes que ele vai dizer, ele vai usar a expressão, na noite que foi traído. Observe que nessa parte que ele diz, na noite que ele foi traído, é esta hora, é nesta noite, ou nessa última Páscoa, que muitos fatores
fatores vão acontecer. No momento em que eles estão celebrando a última Páscoa, e está escrito aqui no versículo 24, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. No versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor. Ele está repetindo a ação que o Senhor ensinou através das Páscoas, que recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Por que Paulo faz questão de descrever esse detalhe? Por que ele não começa dizendo: e ele pegou o pão e deu graça, como era costume? Mas ele coloca aqui um detalhe que não pode passar desapercebido. Ele diz: na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele está dizendo: na noite que foi traído, era aquela mesma noite em que os seus inimigos, os inimigos de Jesus, estavam preparando o momento de entrar e prendê-lo. É naquela noite em que lá do outro lado da rua, alguém estava amolando as espadas para ir em encontro de Jesus. É naquela mesma noite e que lá do outro lado tinha uma equipe de homens sedentos para matar Jesus. É naquela mesma noite em que um dos seus discípulos que estava com ele estava pronto para lhe trair, para lhe denunciar, para lhe ser covarde. É naquela mesma noite em que o inferno estava preparando um banquete para celebrar a morte de Cristo e a prisão. É naquela mesma noite que Jesus está realizando o maior ato de glória que o homem podia ver, o ato de salvação da nossa alma. Aleluia. Por que Paulo se prende a dizer naquela noite? É por como se ele estivesse dizendo: Jesus estava sabendo de tudo que lhe ia acontecer. Jesus já tinha antevisto os seus inimigos lhe prendendo, lhe chicoteando, lhe arrastando pela rua de Jerusalém, levando aquela cruz. Jesus sabia de tudo, mas naquela mesma noite, enquanto o inferno preparava a emboscada, Jesus preparava a vitória para a igreja. Não, você não entendeu. Se você entendesse, você dava um glória a Deus. Naquela mesma noite que o inferno preparava para acabar com a vida de Jesus, os céus estavam preparando a entrada da igreja na glória através do sacrifício. Toda vez que o inferno se prepara para destruir, para perseguir, para acabar com a obra de Deus, os céus estão trabalhando em favor da obra dele, e a obra de Deus não para. O inferno não consegue vencer. Por quê, pastor? Porque maior é aquele que está na igreja. Naquela mesma noite que foi traído, naquela mesma noite ele ia dar maior prova. É interessante que os discípulos estão reunidos com ele na última Páscoa, e naquela última Páscoa, os detalhes que Mateus vai registrar, Paulo não registra, mas diz o texto que Jesus começa a fazer um discurso, e ele começa a dizer que o Filho do Homem seria entregue, seria traído. Jesus está consciente do que lhe ia acontecer daqui a pouco. Os discípulos ficam perturbados e perguntam: manda aí perguntar a João, quem é que entre nós vai fazer tamanha covardia? Quem vai traí-lo? Nenhum discípulo queria pegar a culpa, porque quando Jesus disse um entre vós, aquele momento todos ficavam se interrogando: quem é? Tu? Eu olhava para o outro: será que é você? Ficou aquela dúvida. Jesus agora vai dar uma resposta e diz: aquele que eu colocar o bocado molhado na boca, é esse. Só que mais uma vez Jesus confunde a mente dos discípulos, irmão Jefferson, porque havia uma cultura entre os judeus daquele povo, de que quando se reunia os seus amigos, autoridades para uma festa, um banquete, no momento especial, aquele dono, o anfitrião da festa, pegava um pedaço de pão e molhava e colocava na boca da pessoa mais importante da festa.
Aquele punhado molhado se colocava na boca da pessoa mais amiga, mais considerada entre a família. Hoje se vê em algumas festas de aniversário, quando alguém diz, bate parabéns e corta o bolo, não é assim? Aí a pessoa diz, pega o pedaço e dá para a pessoa mais importante, é assim ou não é? Aí a pessoa fica olhando, geralmente o esposo dá para a esposa, a mãe, é assim ou não é? A cultura daquela época era assim também, o pedaço molhado se dava para a pessoa mais importante, mais considerada, mais amada, mais querida. Jesus molha o pedaço molhado de pão e coloca na boca de Judas. Todos os discípulos talvez pudessem ficar com um pouco de inveja e ciúme, e o próprio Judas não entendia o que estava acontecendo. Jesus estava dizendo, eu sei que tu vai me trair, eu sei que tu quer o meu mal, eu sei que tu quer me ver morto, mas eu de contrapartida te digo, tu és especial, eu te amo, eu te dou dando chance, eu te dou oportunidade, eu te elevo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Nós éramos miseráveis e pecador, mas Ele pegou um pedaço melhor e colocou na nossa boca. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Você pode adorar Jesus esta noite, você pode glorificar o nome dEle, porque você é especial para Deus. Aleluia. Naquele momento, o versículo 25 diz assim, ó: e semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui acontece um detalhe, é que aquela Santa Ceia ou aquela Páscoa, ela era diferenciada de todas as demais. Ela era especial. Primeiro, porque era a última. Segundo, porque aquela Páscoa, naquela noite, ela ia marcar a história da humanidade. Terceiro, porque aquela Páscoa era uma transição, era uma virada de chave na ignição da eternidade. Era uma mudança que estava acontecendo. Jesus está dizendo: este pão simboliza o meu corpo. No momento da mesa ninguém entendeu nada, porque sabia-se que toda Páscoa era preciso uma família que fazia a Páscoa matar um cordeiro, tirar a carne, comer assada, com outros ingredientes que fazia parte da mesa da Páscoa. Toda vez que se celebrava a Páscoa, vários cordeiros tinham que morrer. Jesus pega o pão e diz: esse pão agora é meu corpo. Ele está dizendo: a partir de hoje celebra-se a última vez a necessidade de matar cordeiro de Páscoa. Não se matará mais cordeiro na Páscoa, porque a partir de hoje essa Páscoa vai mudar, e agora tem um cordeiro que vai morrer, e ele diz: é meu corpo que será entregue por vós. Não precisa mais matar cordeiro novilho, o cordeiro de Deus já morreu, e a morte dele é suficiente para perdoar a humanidade inteira. Quantas gerações que vier, ainda está de pé a morte do cordeiro. Pode nascer outra geração, não precisa matar outro cordeiro. O cordeiro já morreu e já ressuscitou e está à destra de Deus. E se nesta noite tem alguém que crê nesta palavra, tem liberdade de adorar ao nome do Cordeiro de Deus. Aquela Páscoa era uma transição, e ele chama de nova aliança. E por que não dizer novo pacto, novos moldes, novos modelos operantes. Agora o cordeiro era um só, que morreria para todo o tempo. Mas o versículo 24, deixa eu correr para terminar. O versículo 24 diz ainda outro detalhe. Olha o que diz o versículo 24. Quem lê para mim, por favor? Vamos lá.
Segura aí, irmão Bel, por favor. Começa o início, por favor. Feito o quê? E tendo dado graça. Até aí. Diga comigo, e tendo dado graça. Repita comigo, e tendo. Foi só um ensaio. Olha para o irmão do lado e diga para ele. Vamos lá. E tendo. Agora olhe para cá, por favor. Quem de nós, em sã consciência mental, sabendo que daqui a pouco, algumas horas, vai ser preso, arrastado, tirado a roupa, batido na cabeça, cuspido no rosto, levado para um madeiro, empendurado até agonizar e derramar a última gota de sangue, até que não tinha mais sangue, derreteu água. Quem é, irmão Júlio, que é em sã consciência, sabendo que depois de algumas horas seria levado para crucificar e para ser traído, mesmo diante de tudo isto, pega o pão e levanta para o céu e dá graças a Deus? Quem faria isso? Se uma pessoa que descobre que está só com uma doença e fica desesperado, o outro fica até depressivo. Agora imagine alguém sabendo, vão me matar, vão me perseguir, vão me martirizar, mas mesmo assim, deixa eu lhe dizer uma verdade: Jesus não se entregou por nós com tristeza e com pesar. Jesus não olhou para a cruz como algo que ele fosse com mau humor ou zangado. Jesus foi à cruz como vai um valente para uma guerra. Jesus foi à cruz como um herói de guerra que vai saindo com um troféu de vitória. Jesus olhou para aquela cruz e mesmo sabendo naquela noite que seria traído, ele ainda deu graça. Ele ainda deu graça. A palavra da graça é celebrar, a palavra da graça é alegrar, a palavra da graça é comemorar. Mesmo sabendo que Jesus iria enfrentar, ele levantou e deu graça. Sabe o que eu aprendo com isso, missionário Jefferson? É que Jesus não foi para a cruz triste, ele não foi para a cruz arrastando os pés sem querer ir, não, ele foi para a cruz porque ele quis, e foi alegre, dando graça, diferentemente de alguns crentes, que vai para culto arrastando o pé, com vontade de ficar na novela, vai para a igreja sem vontade, murmurando. Não, Jesus foi para a cruz, mas foi alegre. Quem veio para a igreja alegre esta noite, eu vou deixar só quem veio para cá alegre, comemorar e adorar ao nome de Jesus. Ora bacandaraia vas. Foi para a cruz morrer, mas foi dando graça. Foi para a cruz morrer por mim, mas foi de cabeça erguida. E por que é que eu vou para o culto ficar de boca calada? Como é que eu venho para a igreja para ficar de braço cruzado? Eu vim aqui para adorar a Deus também esta noite. Eu vim para... eu vou deixar a igreja que vai adorar a Ele. Aleluia! Aleluia! Ramandereia vassuri andarai. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite. Eu já vou terminar. Eu prometo. Eu queria que você entendesse isso aqui esta noite. É você que está aí, a você que ainda não é crente, ou a você que já é crente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não foi crucificado porque chegou lá uns soldados com porretes na mão, e eram muito fortes, numerosos,
E Jesus, coitadinho, não tinha como se defender, então foi levado. Não pense isso. Escuta aqui, vou já terminar. Jesus não foi preso e levado e crucificado porque os seus inimigos eram mais fortes do que ele. Não, esqueça isso. Quando Jesus está na reunião, Judas o beija como sinal de que ele era a pessoa a ser preso. Os soldados que vieram prender Jesus partiram para prendê-lo. No meio do discípulo de Jesus tinha um homem por nome Pedro. Pedro carregava consigo uma espada. Ele deu mão da espada dele, pegou a espada, desembainhou e partiu para defender Jesus. No ato de defender Jesus, ele tenta cortar um dos soldados por nome de Malco. A espada pega na orelha do soldado, aquela orelha do soldado cai. Ele então, violentamente, Pedro tenta reagir como dissesse: ninguém prende Jesus, porque ele havia dito que era mais fácil matar ele do que deixar prender Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus olha para Pedro e dá uma ordem serena: Pedro, te acalma, pega a tua espada, coloca na tua bainha. Jesus vai até a orelha daquele homem que havia sido cortada, pegou a orelha daquele homem, olha o poder, coloca no lugar, e não usou cola Superbone, usou o poder de Deus. Tchá. Sabe o que Jesus faz? Pedro, coloca a tua bainha na espada. Jesus faz aqui e diz: pode amarrar, pode me levar. Olha para Pedro, Pedro sem entender nada, ele disse: Pedro, fica quieto, porque se eu quisesse, agora, eu oraria ao meu Pai, e o meu Pai que está no céu me ouviria agora, e Ele me enviaria, sabe o que? 12 legiões de anjo. Uma legião, na contabilidade romana, era cerca de 6.000 soldados. Quantos mil? Quantos mil? Jesus disse: se eu quisesse agora, o Pai me enviaria, quanto? 12.000 vezes 6.000, 72.000 anjos. Está aí, o irmão Bel fez a conta. Quantos anjos, igreja? 72.000 anjos. Ele disse: se eu quiser agora, eu oro e Deus manda agora, o Pai manda 72.000 anjos. Detalhe, quando você lê a Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35, a Bíblia vai dizer que em uma guerra de Israel com o povo da Síria, o soldado da Síria cercou Israel, como se dissesse: vamos acabar com Israel. O rei ora e o Senhor disse para ele: não precisa brigar, deixa comigo que eu vou brigar com esse povo por vocês. Pela manhã, quando eles acordaram, olharam para o arraial dos assírios, diz a Bíblia que um anjo. Quantos anjos? Não, a igreja não está entendendo lá atrás. Eu vou perguntar: quantos anjos? Um anjo. Levante a dedo assim para frente para me ajudar. Diga assim: um anjo. Não era 72.000 anjos, só precisou de um anjo. Desceu no arraial e pela manhã 185.000 homens estavam mortos no chão. Agora imagine 72.000 anjos lutando. Aramande rai. Urimiande canto, uianaia. Eramande vas. Urimicandereme vasuriandaraia. É os homens dizendo: vou te defender. E Jesus fazendo assim, ó. Pode amarrar. Pode amarrar. Pode amarrar. Não precisa que ninguém puxe espada para mim. Se eu quiser me libertar, eu me liberto. Se eu quiser, vai cair fogo, mata todo mundo. Não, eu não vou ser, eu não preciso de ajuda. Eu vou morrer, eu vou até a cruz, vou pagar o preço. Sabe por quê? Porque este é o meu desejo. E eu vou alegre, eu vou dando graça, eu vou dando louvor, eu vou dizendo ao Pai que vou cumprir o desejo dele. Eu vou lá, sabe por quê? Porque um dia Jesus já via a noite de hoje, há mais de 2
2000 anos atrás, na onisciência e onipresença, o Senhor via a igreja imoral, cheia de crente esta noite aqui, adorando a Ele. E isto só foi possível porque Ele foi até a cruz. Isto só é possível porque Ele subiu na cruz, mas também Ele desceu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele bradou: ó morte, aonde está os teus aguilhões? Vencida foi a morte. A glória, ô 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 glória. Tem alguém comigo para adorar aqui? Ou eu estou só neste culto? Ô glória! Eu vou fechar aqui, senão eu não termino de pregar. Vou fechar aqui só para dizer, para não continuar. Sabe o que mais me emociona, irmão? Sabe o que mais me constrange? É que ele estava lá pendurado na cruz. Embaixo, alguém passava e olhava para aquela cruz com aquele homem e dizia: psiu, era tu que dizia que era rei? Cadê tua força? Passava outro e dizia: olha aí, aquele bichão que dizia que era o Salvador, olha onde é que ele está na cruz. Jesus está pendurado, sofrendo uma dor que você nem imagina. As suas mãos estão cruzadas, ali havia um prego, perfurou o seu punho, perfurou o madeiro, o seu sangue estava jorrando. A morte era iminente, a dor lhe traspassava. Ele sentia sede porque toda a sua água do seu corpo foi embora. A sua boca estava seca, não tinha saliva. Ele dizia: tenho sede. Embaixo na cruz os seus algozes zombavam dele, enquanto a sua roupa, a sua túnica era feita de disputa entre eles. Aquele homem estava sofrendo a maior dor, olhando para aquela humanidade, procurando um amigo. Todos abandonaram, ficou só João e Maria naquele momento. Os seus discípulos ficaram para trás. Aqueles que ele alimentou durante 3 anos e meio com pão, curou as enfermidades, agora tinham virado as costas para ele. Ele estava só. Ele sentiu a dor do desprezo, a dor da solidão, a dor de ser acusado injustamente. E só precisava ele dizer uma palavra. Enquanto isso, os seus amigos diziam: você não é o Cristo? Desce daí, salva a ti mesmo e a nós. Tu não és o Cristo? Que nada, tu é um farsante. Jesus tinha que suportar, e o texto diz que como uma ovelha muda no matadouro, Jesus estava silêncio. Nos céus, eu imagino, isto não está na Bíblia, eu imagino que os anjos diziam: manda, ô Senhor, me dá uma ordem aí, deixa eu descer lá, eu resolvo isso num minuto. Num minuto eu passo espada, mato tudinho. Num minuto eu abro a terra e engulo tudo. Num minuto, uma palavra. Jesus só precisava abrir a boca e dizer vingança, mas ao invés de dizer vingança, ele disse: Pai, está consumado. Não, você não entendeu isso. Naquela cruz ele estava lá, ele podia descer de lá. Ele não desceu por causa de você, ele não desceu por causa da tua família, ele não desceu por causa da tua alma, ele não desceu dali por causa do amor que ele tem por você. Então, se você entende este amor, pelo amor de Deus, fecha os olhos por um minuto, abre o teu coração e abre a tua boca e agradeça a Deus esta noite. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh, aleluia, de pé, mas com graça.
Emaneira, manderravia, súbia. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei a dor que você está enfrentando. Eu não sei a luta que você está passando dentro de casa, com saúde, financeiramente. Eu não sei qual é a tua dor, mas não é maior do que Jesus na cruz. E eu quero te dizer que mesmo diante daquela grande dor, Ele ainda dava graças a Deus. E esta noite Deus desafia você a entrar nesta noite na presença dEle, mesmo com esta dor, mesmo com esta luta, mas entrar na presença dEle para adorar a Ele por um minuto, por um minuto, por um minuto, por um minuto. Mocal vai ouvir brado de adoração por um minuto, por um minuto. Mesmo na luta, a igreja adora. Mesmo na prova, a igreja glorifica. Mesmo diante da prova, porque Ele nos amou, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. Ai, 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 glória, 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 glória. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem a gratidão agradece, quem é batizado fala em mistério, quem é cheio deixa transbordar. É hora de adorar. Glória. Eu vou encerrar orando. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite. A igreja, por favor, escute isto. Escute isso, só um minuto. Escute isto. Eu vou encerrar. Vamos orar pelo pão. Vamos comer o pão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O texto termina dizendo: fazei isto. Quando a palavra aparece fazei, é ato contínuo. Primeiro, ato contínuo. Segundo, ordenança do Senhor. Porque evangelho não é teoria, evangelho é prática. Não adianta conhecer e não praticar, não serve de nada. Não adianta saber que existe céu e inferno e não se decidir. Não. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe muro. Alguém diz: fulano está em cima do muro. Não existe isto espiritualmente falando. Só se pode estar em um lugar. Ou do lado de Cristo, ou contra Cristo. Não existe esse negócio de em cima de muro. Ou está com Cristo ou sem Cristo. Não existe quase salvo. Eu nunca vi na Bíblia esse quase salvo. Ou é salvo ou é perdido. E eu preguei esta noite do grande amor de Deus, do que Ele fez. Entregou seu Filho, um presente, para morrer na cruz por nós, para salvar o homem, para dar o direito de libertação, para perdoar o homem, para purificar o homem. Cabe a você nesta noite que ouviu esta palavra, aceitar a Cristo e viver com Ele ou não. A escolha é sua, mas também as consequências é sua. E esta noite, para encerrar, orando pela igreja, eu pergunto esta noite: tem alguém que está entre nós que não tem certeza de salvação ainda? Pastor, eu não sei, se Jesus voltar hoje, ou eu morrer hoje, eu não sei para onde vou, eu estou em dúvida. Então eu quero te convidar esta noite a você fazer uma decisão sincera com Cristo. Se tem alguém que está afastado do Evangelho, sabe da verdade, não adianta só saber, preciso praticar a verdade. Eu convido você a dar um passo esta noite, em direção à tua salvação, em direção a Cristo, em direção ao céu. Então em um minuto que eu vou dar, você que está ao lado de alguém que não é crente, vai até ele, por favor, gentilmente, sem obrigá-lo, mas faça o convite, estenda a tua mão e diga: vamos para lá. Jesus foi à cruz por você, morreu por você. Chegou a hora de você renunciar ao mundo e aceitar este projeto de Deus. Chegou a hora de você voltar para a casa do Pai. Chegou a hora de dizer não para aquele que só quer ver a tua destruição. Chegou a hora de dizer não para o mundo que quer ver a tua morte.
morte, quer ver a tua vida destruída e olhar para Cristo, que quer ver a tua salvação. A você família, a você casal, a você jovem que está esta noite, Deus quer entrar na tua família e mudar a história. Ele quer transformar vidas aqui esta noite. Já está chegando ali duas pessoas, aleluia. A cruz de Cristo tem poder, o Cordeiro ainda está vivo. Onde está a terceira pessoa esta noite? Os irmãos, por favor, acompanhe ele aqui. Uma irmã, por favor, acompanhe aqui. Duas irmãs, alguém também dos homens, por favor, acompanhe esse rapaz. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém nesta noite? Você é a terceira pessoa, você não veio aqui à toa. Jesus marcou este encontro com você. O Evangelho está batendo a porta do teu coração e está te convidando, vem para Cristo. Em nome de Jesus, receba coragem agora, seja liberto agora, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos orar por estas vidas esta noite. É reconciliando, é? É aceitando, reconciliando. Repita comigo assim: eu quero aceitar a Jesus como meu único e Senhor e Salvador da minha vida. Quem pode dar um glória a Deus por isto? Esta é a maior festa quando o pecador se arrepende aqui na terra. Em nome de Jesus, se ajoelhe com eles aí, em nome de Jesus. É de joelho, é bem melhor. Estende a mão para cá, igreja. Pai bendito e maravilhoso, na tua presença estamos reunidos. Diante do teu altar, duas vidas vieram confessar o teu nome. Que grande honra e privilégio poder orar por elas esta noite. Pai, eu te peço, perdoa os seus pecados, purifica as suas vidas, escreve o nome deles no livro da vida e faz dele missionário, ganhador de alma. Enche do teu poder e através da vida dele muitos outros venham te aceitar, no nome de Jesus, amém? Amém. Dê um abraço neles em nome da igreja Assembleia de Deus, congregação de Mocal, em nome de Jesus. Vamos partir para o ato de